Finalmente, nós entramos no ponto central das alegações do pastor Iago Martins. Ele, nesse momento, ele diz que por que é o título do vídeo, desse vídeo que ele lançou, né? Por que Bolsonaro se transformou numa religião? Ouça aí, ele diz o seguinte: com Deus. O que acontece quando você escolhe uma agenda política para ser o teu Deus? Você vai usar tudo como desculpa para pregar essa agenda política e vai colocar sua vida em risco para isso. Missionários são mártires, né, em prol daquilo que acreditam. A gente está tendo um monte de mártir, gente que está se colocando em risco e jogando com a própria vida, usando toda a oportunidade que tem para pregar a sua fidelidade ao presidente. Então eles vão se colocar em situação de aglomeração, eles vão se aceitar a colocar a sua própria família em risco simplesmente pelo motivo de crerem em um Deus. Bolsonaro virou Deus de muitas pessoas. O projeto que o Bolsonaro representa virou Deus de muitas pessoas. É a adoração deles. É o bolsomito na camiseta, é o copo de leite no Twitter, é a bandeirinha do Brasil, é cada oportunidade possível dentro de um ambiente ser usado para pregar a palavra do Bolsonaro. O mesmo impulso que eu tenho de falar de Jesus por ser um pastor é o impulso que muitas pessoas têm de falar de Bolsonaro por serem bolsólatras. Eu nem gosto do termo bolsominion. Eu acho que a gente está num ambiente de bolsolatria mesmo. O Bolsonaro é visto como um representante da vontade divina, tanto quanto os faraós eram vistos como representantes da vontade dos reis. O que está acontecendo? Esse governo tem sido perseguido exatamente por manter as suas posições por diversos grupos de oposição, a extrema imprensa e muitos outros grupos. Têm atacado diariamente o presidente e todos do governo. Qualquer fato que eles tenham que de uma certa forma sirva para que eles ataquem de alguma forma para denegrir ou para poder indiciar em qualquer coisa, eles estão fazendo, né? Na verdade, é um trabalho diário que eles fazem. E aí o que acontece? As pessoas que estão apoiando esse projeto, que estão orando, que estão se manifestando nas redes sociais, que estão saindo, que estão indo nos lugares para cobrar um posicionamento, elas estão se manifestando. Por quê? Logo no princípio do ano passado, 2019, começou essa situação, né? As pessoas queriam falar por nós, que estamos apoiando esse projeto de governo. As pessoas diziam, olha, as pessoas que votaram no Bolsonaro, as pessoas se arrependeram, desapareceram, não existe mais, está todo mundo arrependido. E aí eles estavam querendo falar no nome de quem está apoiando o governo. E aí as pessoas foram para as redes sociais e começaram a dizer, não, nós estamos aqui, nós estamos apoiando esse projeto de governo, nós queremos ver o Brasil dando certo, nós estamos lutando por isso, né? E aí as pessoas começaram a dizer, não, quem se manifestou nas redes sociais são robôs, é coisa paga, isso aí não são pessoas, as pessoas continuam, as pessoas não estão mais com o presidente, né? E aí o que aconteceu? As pessoas então, 26 de maio, um dia histórico do ano passado, as pessoas foram para a rua. E aí já não tinha mais como falar que aquelas milhares e milhares de pessoas, né, que saíram nas mais diversas manifestações do Brasil todo, que aquelas pessoas eram robôs, aí não tinha mais como dizer isso. Mas as pessoas estão sendo desafiadas a cada momento. O governo está sendo desafiado a cada momento. Mas o que as pessoas estão fazendo? O que as pessoas estão fazendo é cidadania. O que o Iago Martins está dizendo aqui? Está dizendo que é bolsolatria, que é idolatria, que virou religião. Mas, na verdade, é cidadania. E cidadania é bem diferente de idolatria, né? O que é idolatria? A idolatria é quando as pessoas deixam de adorar o verdadeiro Deus, isso no contexto cristão, para adorar ídolos. Aquilo que ele deveria dar para Deus, ele pega e volta e oferece isso para os ídolos. E se relaciona com o ídolo, com algo menor que não deveria ser. Por exemplo, nos tempos de Israel, chegou um momento em que as pessoas começaram a idolatrar a serpente do deserto. E o rei mandou destruir aquela serpente. As pessoas começaram a pensar errado a respeito de algo que estava no templo. Não é mesmo? Então, cidadania é bem diferente de idolatria. Mas a idolatria, ela é um sentimento exagerado por uma coisa, ou por uma pessoa, ou por um projeto. É um sentimento exagerado que a pessoa pode ter. Mas ela pode acontecer em todas as áreas da vida. Uma pessoa pode idolatrar o filho,
né? Ela pode dizer assim: nossa, eu amo meu filho é melhor do que todos, o meu filho é o super filho. Isso aí é um sentimento exagerado, porque ao invés do amor saudável, essa pessoa está tendo um sentimento de idolatria por quem? Pelo filho. Isso pode acontecer entre os cônjuges, né? Isso pode acontecer na igreja. A pessoa pode chegar na igreja e olhar para o pastor e começar a idolatrar o pastor. Então ela começa a olhar para aquele que deveria conduzir ela a ter um relacionamento com Deus. Ela começa a olhar para aquele pastor e começa a ter um relacionamento com aquele pastor. Então aquele que deveria levar ela para Cristo se torna um objeto de idolatria. Isso pode acontecer dentro da igreja e em muitos outros lugares. Então, o que as pessoas que estão apoiando o projeto de governo do governo federal no momento, o presidente Jair Bolsonaro, tem que fazer? Tem que se policiar. Assim como tem que se policiar em todos os aspectos da vida. A idolatria pode entrar em diversos lugares. A idolatria pode entrar em diversos relacionamentos. Não é? A pessoa pode idolatrar um youtuber. Por exemplo, o que o meu youtuber falar, para mim é lei. Eu conheço muita gente que é assim. Eu fico vendo os isentões, eles colocam lá o que eles pensam e as pessoas vêm embaixo dizendo: é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Então a pessoa de repente está ali olhando com idolatria para essas pessoas também. Então ela pode entrar em todos os lugares. O que a pessoa tem que fazer? Ela tem que se policiar. Se ela está defendendo um projeto político, ela tem que se policiar, ela tem que se avaliar. Porque ela tem que ter um relacionamento com Deus, ela tem que ter fé em Deus. Quem conduz todas as coisas é Deus. O caminho, a verdade e a vida é Jesus. Né? Então a pessoa tem que se policiar. Outra coisa, nós não estamos dizendo em momento nenhum que o Bolsonaro seja pastor. Bolsonaro não é pastor. Bolsonaro inclusive diz que é católico. Em todas as declarações dele você diz isso aí. O Bolsonaro não é profeta. Bolsonaro não é profeta. O Bolsonaro, o que nós cremos em relação a esse projeto de governo? O Bolsonaro foi alguém que foi escolhido por Deus para ser presidente, para governar a nação. Tanto é que ele está aí. Porque os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Pode ser que tenha alguém aí que não seja o ideal de Deus, mas com certeza debaixo da soberana vontade de Deus ninguém passa. Certo? Então hoje ele foi escolhido para ser presidente, para exercer um cargo político. Durante a história do povo de Deus, muitas vezes, houveram reis de outras nações que não eram reis adeptos do judaísmo, não eram de Israel, mas eram amigos do povo de Deus. Não é? E Deus usou esses homens para ajudar a nação de Israel. Né? Então, nós não estamos dizendo que o Bolsonaro é algum tipo de profeta. Nós não estamos fazendo uma imagem do Bolsonaro para ajoelhar na frente dele. Nós não estamos prestando culto para o Bolsonaro. Nós estamos exercendo o nosso direito de cidadania. E é bem diferente de idolatria. Mas é mais uma coisa que estão usando aí para deter esse movimento de apoio. Para deter esse movimento das pessoas que estão apoiando o governo federal. E nós precisamos tomar cuidado, muitas vezes, com as observações que nós fazemos, porque, às vezes, as pessoas exageram um pouco naquilo que dizem. Por exemplo, vamos ver o que o Iago fala nesse ponto aí da sua entrevista lá com o pessoal do MBL. Se ele fosse inteligente, ele faria coisas ainda muito piores. Como ele não é tão inteligente, não é tão bem assessorado, ele não consegue fazer coisas tão ruins. Uma das maiores bênçãos da sociedade é quando o canalha é um pouco jumento. Né? A gente acaba sendo, né, preservado. Quando a gente encontra esse tipo de interesse nas pessoas, essa imanentização do escáton, o que a gente tem? A gente tem a justificativa para a violência política. Olha só, a palavra nos diz, ele tem direito à opinião dele, né? Mas fazendo uma avaliação, esse pensamento dele aí é bastante ofensivo, fazendo uma observação que isso parte de um pastor, né? A palavra diz que a gente não deve difamar a autoridade, a palavra diz que a gente deve respeitar a autoridade, você não precisa concordar com a autoridade, mas você precisa, como cristão, né, nós que conhecemos a palavra, nós devemos tomar um pouquinho de cuidado com aquilo que nós falamos. Mas agora eu também não sabia que
que o Iago Martins fazia previsões, que ele era profeta no sentido de vaticínio, que ele fazia previsões do futuro. É claro que ele não está fazendo nenhuma profecia aqui, mas as expectativas dele aqui são essas. Acontece, a utopia nunca se concretiza. Quando a revolução marxista se manifesta, nunca foi marxismo de verdade, a deturpar o Marx e tal. O bolsonarismo chegou ao poder. Então o bolsonarismo não vai se concretizar. Porque as promessas do bolsonarismo não vão se cumprir. Porque o Bolsonaro é um político de carreira, porque o Bolsonaro é um político que fez a mesma coisa que os outros políticos por muito tempo. As coisas foram se manifestando com as rachadinhas, com o caso Queiroz, que nunca se resolveu direito, agora com as acusações do Sérgio Moro de interferência na PF. O Bolsonaro se mostra um político igual a todos os outros. A grande diferença é que ele não tinha o capital e o poder para poder fazer coisas piores. Agora que ele tem o capital e o poder, ele está fazendo algo terrível. Olha, então eu gostaria de deixar esse recado para as pessoas. A gente respeita o Iago Martins, sabemos que tem direito aí à sua opinião, como nós também temos direito à nossa opinião, não é mesmo? E dizer para as pessoas, para os nossos amigos, para os conservadores, para os patriotas, para as pessoas das mais diversas igrejas que estão intercedendo, que estão orando pela nossa nação, você tem direito à cidadania. Tome cuidado, sim, em todas as áreas da sua vida, para que você não caia na idolatria, não só na questão de quando você luta por um projeto no qual você acredita, mas em todas as áreas da sua vida, não é mesmo? E nós sabemos que os grupos que estão de fora são mais poderosos, são mais fortes. Assim como Israel, quando chegou adiante ali, né, tem aquele exemplo, apenas fazendo uma comparação, ele tinha que enfrentar coisas que eram mais poderosas do que ela. A gente pode ver mesmo que o presidente Bolsonaro, quando ele saiu para a eleição, ele não tinha dinheiro, ele não tinha partido, ele não tinha tempo na televisão. Mas mesmo assim ele venceu a eleição. Hoje, os nossos adversários são mais poderosos do que nós, os adversários desse projeto de governo. Mas nós cremos que existe um Deus que é maior do que todas as coisas. Cremos que é bíblico interceder pelas autoridades e pelo governo, e devemos continuar fazendo isso. Devemos continuar a nos posicionar. Nós não estamos aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, mas nós cremos que até agora o projeto, a atuação do presidente, dos seus ministros, está condizente com aquilo que eles apresentaram no projeto que nos foi apresentado nas eleições. Vamos continuar firme na nossa oração, vamos continuar firme apoiando, porque nós temos motivos para declarar que nós cremos num Deus vivo e temos também direito à cidadania. Que Deus abençoe a todos.